Olá pessoal, nós temos falado aqui sobre incerteza. Nós vimos que grande parte das nossas decisões do dia a dia são baseadas em muitos fatores que são absolutamente incertos. Para fazermos inteligência artificial, precisamos saber lidar com a incerteza e colocar a incerteza nos nossos programas. Por isso nós começamos essa série de 3 vídeos. O primeiro nós demos uma introdução à incerteza, falamos sobre o conceito de probabilidade. Nesse aqui nós vamos avançar um pouco mais nos conceitos de probabilidade e estatística, para em seguida começarmos a fazer algo mais prático com relação à incerteza. Então, parabéns para os que chegaram até aqui no nosso curso e vamos em frente. Então, continuando aqui sobre a questão da incerteza, temos aí o segundo vídeo sobre incerteza. No vídeo anterior nós paramos olhando alguns conceitos de probabilidade. Um dos conceitos que nós vimos foi exatamente a regra do produto. Nós vimos que a probabilidade de duas proposições conjuntas A e B, o valor da probabilidade A e B seria a probabilidade A dado B vezes a probabilidade de B. Bom, então, dessa forma nós temos como considerar a probabilidade de dois eventos conjuntos. Então nós temos a probabilidade de A e B. Bom, imagine que você tem um conjunto de variáveis quaisquer, x1, x2 até xn. Né? Então são os valores para uma variável x. Então o valor de P de x1 e x2, dado a regra do produto, é P de x1 dado x2 vezes P de x2. Isso aí é um ponto pacífico, é aplicação imediata da regra do produto. Bom, essa conjunção P de x1 e x2, ela pode ser expressa, e é expressa constantemente, na forma de uma distribuição conjunta. Então, quando queremos representar uma distribuição conjunta, nós colocamos a vírgula no lugar da conjunção. Então, nós temos P de x1 e x2, pode ser escrito como P de x1, x2, que é uma representação da conjunção ou da distribuição conjunta. Então, P de conjunto x1, x2 é P de x1 dado x2 vezes P de x2, é a mesma fórmula que nós vimos acima, apenas mudado a vírgula. Nós sabemos que, tanto na teoria dos conjuntos quanto na probabilidade, aplica-se a lei associativa. O que é isso? A união e interseção de conjuntos, no caso da teoria dos conjuntos, diz que se A, união com B, união com C, a união desses três conjuntos equivale à união separada, seja de B com C, depois com A, ou seja, de A com B, depois com C. Isso chama-se associatividade. A interseção também ocorre dessa forma. Então, a interseção com B e depois com C equivale à interseção separadamente com B e com C, ou a interseção com B e interseção com C. Na lógica também, se A é conjunto com B e C, então A também é conjunto com B e C, e A e B é conjunto com C. Tudo isso para dizer que na probabilidade segue a mesma regra. Então, P de A e B e C é P de A e B e C, ou P de A e B e C, já que há uma relação direta tanto entre a lógica quanto a teoria dos conjuntos e a probabilidade. Sendo a probabilidade uma proporção, obviamente ela segue também as mesmas regras da teoria dos conjuntos. Isso aqui para chegar à nossa regra do produto expandida. O que seria a nossa regra do produto expandida? Ora, se eu tenho três variáveis, P de x1, x2, x3, ou mais, P de x1 até xn, nós podemos representá-lo como P de x1 e x2, x3, ou ainda P de x1 dado x2, x3, vezes P de x2, x3. Essa aqui é a aplicação da regra do produto. O que leva a P de x1, x2, x3 é P de x1 dado x2, x3, vezes P de x2 dado x3, vezes P de x3. Então, se nós aplicarmos a associação seguidamente, nós chegaremos a essa fórmula aqui. No caso de 4 variáveis, nós teríamos o seguinte: P de x1, x2, x3, x4 seria
P de x1 dado x2, x3, x4, vezes P de x2 dado x3, x4, vezes P de x3 dado x4, vezes P de x4. Então, isso aqui é uma generalização da regra do produto, que é chamada de regra da cadeia. Então, para a probabilidade, a regra da cadeia diz que P de x1 até xn é P de x1 dado x2 até xn menos 1, e P de x3 até, e assim por diante. Né? Nós temos aí uma aplicação da regra da cadeia. Então, formalmente, né, essa aqui é a fórmula geral para a regra da cadeia. Nós dizemos que P de x1 até xn, ou seja, é uma distribuição conjunta, é um valor conjunto de x1 e xn, é o produto. Muitos chamam aí de produtório, é o produto, né? Produtório para fazer comparação com somatório. Então, o produto de P x1, xi dado x1 até xi menos 1. Então, imaginemos que no nosso caso aqui, o i seja 1. Então, o i sendo 1, nós temos que o produto P de x1 é apenas uma variável, o i é o número de variáveis, então é simplesmente P de x1. Não há condicionamento nesse caso. Mas se o i for 2, nós temos duas variáveis, x1 e x2. Ora, então o P de x1 e x2 conjunto será o P de x1 vezes o P de x2 dado x1. Se nós temos três variáveis, o P de x1, x2, x3 conjunto será o P de x1 vezes o P de x2 dado x1 vezes o P de x3 dado x2. Então, dessa forma, nós interpretamos a regra da cadeia. Isso nos permitirá que possamos utilizar o mecanismo de inferência por enumeração. O mecanismo de inferência por enumeração é também chamado de força bruta. Então, nós vamos fazer cálculos exaustivamente e vamos chegar a uma solução. Então, essa é a inferência por enumeração ou por força bruta, como vocês queiram. Então, vamos ver mais uma informação. Existe também a questão da probabilidade conjunta. Então, nós já falamos o que é distribuição de probabilidade. Dada uma variável, todos os valores possíveis da variável associada às suas probabilidades, chama-se a isso de distribuição de probabilidade. Mas você pode analisar as variáveis em conjunto. Então, analisando as variáveis em conjunto, você pode criar uma tabela das probabilidades dos valores dessas variáveis em conjunto, chamada distribuição de probabilidade conjunta. Então, imagine agora três variáveis. Primeira variável, vou chamar aqui de Covid. Essa variável, ela possui valores positivos para verdadeiro, sim, a pessoa está com Covid, e valor negativo, falso, não, a pessoa não está com Covid. Então, nós temos aqui uma variável binária. A variável binária, cujo valor positivo é Covid, sim, equivale a dizer sim, ela está com Covid, e o valor negativo seria não Covid, equivale não, a pessoa não está com Covid. Nós temos outra variável aqui chamada teste rápido de Covid. Essa variável teste rápido de Covid também é uma variável binária, que significa que a pessoa fez um teste rápido e deu positivo, é um dos valores possíveis para essa variável, ou deu negativo, não positivo, que é um dos valores possíveis para essa variável. Então, o não positivo equivale ao negativo, poderíamos colocar aqui sem problema, mas nós colocamos só por uma questão de podermos representá-lo utilizando o sinal de negativo antes. Então, o negativo antes, como fizemos lá na lógica de primeira ordem. Então, nós já estamos introduzindo elementos de lógica de primeira ordem dentro da probabilidade para facilitar o nosso processo de inferência mais na frente. A terceira variável seria febre. Então, a variável febre seria associada ao fato de uma pessoa ter ou não febre. Então, ela teria febre, caso positivo, e não febre, caso negativo. Se nós formos colocar isso em uma tabela com os valores das probabilidades, nós teremos uma tabela dessa forma aqui, que se assemelha a uma tabela tridimensional planificada. Né? Então, é um cubo que nós achatamos ele no plano, porque aqui tem três variáveis, então não dá para representar tridimensionalmente, nós achatamos em um plano. Então, nós temos aqui, para cada um desses valores, representa três probabilidades conjuntas. Esse primeiro valor aqui, que é um valor hipotético, né, obviamente inventado, criado, seria o valor da probabilidade de uma pessoa ter ao mesmo tempo a Covid, ao mesmo tempo a pessoa deu positivo no teste rápido e ao mesmo tempo a pessoa está com febre.
Então, se a pessoa deu positivo no teste rápido, a pessoa está com febre, a pessoa tem COVID, a pessoa tem COVID, dar positivo no teste rápido e ter febre, tem probabilidade de 0,001. Da mesma forma que a probabilidade de uma pessoa ter febre e ter Covid, mas não ter testado positivo, é 0,019. Aí você diz, olha, mas que história é essa de não testar positivo? O teste tem falhas. Então esse teste que nós compramos na farmácia, ele tem falhas. Então a pessoa pode fazer o teste, dar positivo e a pessoa não estar. Não somente o teste o teste rápido da farmácia dá erro, como também os testes oficiais também dão erro. Então cada teste tem uma confiabilidade. Ele diz que é 99%, 98%, mas os testes podem errar também. Então aqui nós representamos as probabilidades conjuntas de febre, COVID e teste positivo ou não positivo. Observe o seguinte, que essas probabilidades são levantadas a partir de estudos da prática. Nós já temos informação suficiente para saber como é que esses estudos são feitos. Basicamente são conjuntos. Então você pega o conjunto das pessoas com febre, que deu positivo e que estiveram com Covid, divide pela população total, você tem a probabilidade, ou a proporção, que é proporcional, a proporção da probabilidade de ter essas três coisas. Então você pega conjuntos de união, conjuntos de interseção, separa os conjuntos e faz os cálculos e monta a distribuição de probabilidade conjunta. É fácil de fazer, é só seguir as fórmulas e regras que nós já colocamos até aqui. Bom, nós temos também aqui, para continuar, a probabilidade da pessoa não ter febre e não dar positivo, e mesmo assim a pessoa está com Covid, né? E também a pessoa não ter febre, não dar positivo ao teste, a pessoa não ter Covid, também tem aqui embaixo. Então, tem todos os casos possíveis estão expressos nessa tabela, né, essa tabela tridimensional achatada. Então, o significado da distribuição conjunta nada mais é do que uma probabilidade de três variáveis assumirem três valores específicos. No caso da febre, o valor da variável ter febre é exatamente febre, o valor positivo e o valor Covid. Pode ser também o valor febre positivo não Covid, pode ser o valor febre não positivo e Covid, pode ser não febre positivo Covid. Cada um desses elementos aqui configura o que nós chamamos de em probabilidade de um evento atômico. Ele é distinguível dos outros, né? Cada um deles pode ocorrer separadamente dos outros. Lembrando, né, obviamente, para a gente entender, se a gente não entendeu ainda essa notação, porque provavelmente o professor de estatística lá não coloca nessa forma, ele coloca P de verdadeiro ou falso, P de 1 ou 2. Então, essa notação aqui é uma notação de quem associa o estudo de probabilidade e de lógica de primeira ordem. Então, lembrando, esse febre aqui é o valor de uma variável chamada febre, esse positivo aqui é o valor de uma variável chamada teste, esse valor Covid aqui é uma variável Covid. Então, estão com letras minúsculas no começo aqui para mostrar que são valores, enquanto a variável aparece com letras maiúsculas. Então, febre é a variável. O valor da variável é febre, que equivale a ser verdadeiro. Né? O teste, a variável da variável é teste. O valor de teste é positivo, que equivale a ser verdadeiro. Covid. Covid é a variável, cujo valor é Covid positivo, igual a verdadeiro, ou não Covid, Covid negativo. Então, isso aqui para lembrar que os valores com letras minúsculas são sempre valores e as palavras com letras maiúsculas são variáveis. Bom, então se nós temos uma tabela de distribuição de probabilidade, nós podemos, usando essa tabela, responder certas perguntas. Que tipo de pergunta a gente pode responder? Uma das perguntas que nós podemos responder é: qual, por exemplo, a probabilidade de alguém estar com a Covid? Para responder essa pergunta, nós procuramos na tabela todos os lugares, todos os valores que se associam à variável Covid com valor Covid positivo. Então, se nós procurarmos na tabela, nós vamos encontrar uma linha, essa linha da tabela. Nessa linha da tabela, nós encontramos o caso em que a pessoa está com febre, fez o teste e tem Covid. O caso da pessoa está com febre, o teste deu negativo, mas ela tem Covid. O caso da pessoa não está com febre, o teste deu positivo e ela está com Covid. E o caso dela não está com febre, o teste não deu positivo, deu negativo, mas mesmo assim ela está com Covid. Então, para que a gente ache a probabilidade nesse caso, a gente soma
todos os valores que nós encontramos aqui. Então, a soma desses valores, esse processo de soma desses valores aqui é chamado de marginalização ou totalização, que seria uma forma não 100% correta e discutível de chamar um cálculo de probabilidade, porque probabilidade não é uma coisa que se totalize, mas pode ser chamado de marginalização ou totalização. Outra coisa, então nós vimos aqui a probabilidade da pessoa estar com Covid, mas nós podemos ver também a probabilidade da pessoa estar com febre. Então, qual seria a probabilidade de uma pessoa estar com febre? Então, nós vamos procurar aqui toda a situação que a pessoa está com febre. A pessoa está com febre nessas regiões aqui, nessa primeira linha e nessa segunda linha. Então, se nós somarmos 0,11 mais 0,19 mais 0,13 e 0,54, nós vamos chegar a esse valor 0,20. É a probabilidade de a pessoa ter febre independente de qualquer coisa. Então, isso também é marginalização ou totalização. Então, a marginalização é feita pela soma, simplesmente, total, e é chamada de probabilidade marginal. De onde é que vem o total? O total vem do teorema, que diz que é possível fazer isso, que é chamado da lei de probabilidade total. Então, a lei de probabilidade total diz que, dada a distribuição de conjunta entre duas variáveis quaisquer, A e B, o P de A será o somatório de todos os valores possíveis, de P de A e B vezes P de B. Isso aqui representa o somatório. E essa expressão P de A de B são os valores condicionados. Né? Os valores condicionados de P de B. Então, a soma de todos os valores condicionados, né, todas as variáveis, dá o valor do P de A. Agora, observe bem que P de A dado B vezes P de B é o P de A e B. Né? Nós já vimos pela regra do produto o que significava isso aqui. Então, isso aqui, o P de A e B em todas as entradas, somada dá o P de A. Então, é isso que nós verificamos exatamente aqui. Então, se nós somarmos, essa linha aqui fica melhor, nós somamos aqui todos os casos de P das distribuições conjuntas. P da primeira variável, segunda variável, terceira, primeira variável, segunda variável, terceira, primeira variável, segunda variável, terceira, e assim por diante, todos os valores possíveis, nós chegaremos à probabilidade marginal, né, a partir do teorema da probabilidade total, ou da lei da probabilidade total. Então, repetindo o mesmo caso anterior, se o número de variáveis é 1, então o P de A é P de A dado B1 vezes P de B1, sem problema. Se o N, né, no caso aqui. Se o N é 2, então a fórmula aumenta um pouquinho, fica P de A dado B1 vezes P de B1 mais P de A dado B2 vezes P de B2. Se o N é 3, P de A dado B1 vezes P de B dado P1, P de A dado B2, P de B2 mais P de A dado B3, P de B3. Então isso aqui é só para formalizar o que a gente acabou fazendo na tabela anterior. Então, como nós vimos, né, nós podemos generalizar agora a questão da marginalização. Nós vimos que P de A dado B vezes P de B é P de A e B. Então, essa fórmula aqui do condicionamento, né, nos diz que nós podemos calcular a probabilidade conjunta de A e B através dessa fórmula. Então, generalizando essa fórmula, né, para mais de duas variáveis, nós chegamos a essa fórmula mais complicada aqui. Duas coisas importantes a respeito desses valores que nós estamos colocando aqui. Primeiro, a P de A é chamada de probabilidade total ou, digamos assim, marginal. Mas ela também é chamada de probabilidade a priori, ou seja, a probabilidade que eu tenho de uma variável, vou colocar aqui, por exemplo, P de A. Né? P de A é chamada de probabilidade a priori. P de A é uma probabilidade a priori. Uma probabilidade a priori, ou anterior, nós podemos dizer assim, é a probabilidade de aquela coisa acontecer independente de qualquer informação adicional. Então, por exemplo, qual a probabilidade da pessoa ter Covid? Não interessa se ela tem febre, eu não sei se ela tem febre, eu não sei se ela fez teste, eu não sei nada sobre a pessoa, eu quero saber a probabilidade dela ter Covid. É chamada de probabilidade incondicional, ou uma probabilidade a priori. Já uma probabilidade de uma informação como essa a probabilidade da pessoa, por exemplo, ter Covid, mas
acrescido do fato que nós já sabemos que ela tem febre. Então, a probabilidade de uma pessoa ter Covid já que ela tem febre, dado que ela tem febre, costuma ser superior a uma probabilidade simplesmente de ela ter Covid. Essa probabilidade, com informação adicional, é chamada de probabilidade posterior ou probabilidade condicionada. Então, nós já vimos isso também no vídeo passado. Nós estamos repetindo aqui para que a gente entenda do que a gente está falando. Bom, isso para responder a partir de uma tabela de distribuição de probabilidade, responder a perguntas que envolvem a marginalização é fácil. Mas se nós formos fazer proposições complexas ou perguntas complexas, respondendo, por exemplo, a proposições conjuntivas, né? Então aqui nós temos uma proposição conjuntiva. Qual é a proposição conjuntiva? É o fato da pessoa ter Covid e febre, por exemplo. Qual é a probabilidade da pessoa ter Covid e febre? Bom, aqui, pela natureza da conjunção, é fácil calcular. Basta simplesmente que a gente procure as entradas da tabela, ou as células da tabela, onde haja essa conjunção, ou onde essa conjunção seja satisfeita. Então nós temos aqui o Covid, tá aqui, e febre na primeira linha, 0.011. Nós temos aqui o Covid e febre também no 0.19. O Covid e febre, ele não está nem aí para o fato da pessoa estar positivo ou estar negativo. Isso significa o quê? Significa que nós somamos esses dois valores. Então vai ser 0.011 mais 0.19, 0.13. Então, a pergunta era em cima da variável Covid e febre, mas tinha uma variável no meio também que não foi levada em consideração e que apresentava vários valores distintos. E nós tivemos que somar para todos esses valores distintos. Essa variável positiva aqui é chamada de variável oculta. Então, no nosso modelo, nossas variáveis de consulta eram Covid e febre, e a nossa variável oculta era a variável teste, que poderia ser positivo ou negativo. Então, nesse caso, nós somamos em cima de todos os valores possíveis para a variável oculta teste. Bom, agora, quando então nós vimos que para a marginalização, soma, ou para a conjunção, é fácil responder a pergunta. Agora, para proposições do tipo disjuntivo, né, qual é a probabilidade de a pessoa ter, por exemplo, Covid ou febre? Então, eu vou fazer aqui uma conta mais complicada. A minha conta mais complicada é, primeiro, ver todos os casos em que há Covid ou febre. Então, quais são todos os casos? O 0.11, por exemplo, está aqui. O 0.19 está aqui. Seguindo na linha, aqui ela tem Covid e febre, mas aqui ela tem somente Covid, mas tudo bem, tem Covid. Então, tá aqui, 0.072. Aqui ela tem Covid também, embora não tenha febre, 0.08. Aqui embaixo, ela tem febre, embora não tenha Covid, então entra também, 0.13. Aqui embaixo, ela tem febre e não tem Covid, 0.057. E nós somamos. Bom, todos os processos até agora foram similares. Mas será que isso tem base nos axiomas básicos da probabilidade? Claro que sim. Então, seria o P de Covid P de A ou B, né? Então, esse é um dos axiomas da probabilidade. O P de A ou B é o P de A mais o P de B menos o P de A e B, né? Nós já fizemos os cálculos anteriores, aqui nas slides anteriores, que seria o 0,21 mais 0,20 menos 0,13, que dá 0,28, mesmo valor que deu, calculando aqui. Observe a existência desse menos P de A e B aqui, que ele existe simplesmente porque quando você faz a soma das duas variáveis, você conta essa parte aqui da tabela. Você conta essa parte da tabela duas vezes. Então, esses dois valores, que é exatamente o P de A e B, são contados duas vezes. Então, se eles são contados duas vezes, então é necessário que primeiro eu some os valores todos e depois tire a parte que foi contada duas vezes. Então, é por isso que essa fórmula é como está escrito aí. Então, para a disjunção, a fórmula muda um pouquinho, mas continua sempre a questão das somas. Então, através de somas, nós podemos encontrar respostas para proposições em cima de uma tabela de
distribuição de probabilidade conjunta. Então, lembrando, para a distribuição de probabilidade conjunta, se for uma marginalização, nós somamos. Se for uma disjunção, nós somamos. Se for uma conjunção, também nós somamos. Então, esses 3 casos são calculados em cima de uma tabela de probabilidade conjunta, através de simples processo de soma. Agora, o condicionamento. O condicionamento ele pode complicar. Então, imagine qual é a probabilidade, eu quero responder a pergunta, qual é a probabilidade de alguém não ter Covid sabendo que ela está com febre? Como é que isso pode acontecer? Então, qual é a probabilidade disso acontecer? Então, se nós recorrermos à fórmula do condicionamento, que nós já vimos no vídeo passado e nesse vídeo agora, no início, a probabilidade, a pergunta que nós estamos fazendo, né, é a probabilidade da pessoa não ter Covid, dado que ela tem febre, ela está com febre. Então, isso aqui, pela regra que nós já conhecemos do produto, é P conjunto de não Covid e febre, que é fácil de calcular, né, dividido pelo P de febre. P de não Covid e febre é uma conjunção, mas só olhar na tabela, nós temos duas entradas na tabela para isso aqui, que são os valores para o teste positivo e negativo, que são 0,13 e 0,57. O P de febre total é uma marginalização. Essa marginalização é a soma da linha completa do febre, ou das colunas, todas as entradas que referem-se à febre. Então, nós temos aqui o valor total. Aqui nós temos uma coisa interessante. Muitas vezes, não muitas vezes, nós vamos ver o caso agora, que nós temos que ter em mente que a soma das distribuições de probabilidade de uma variável é sempre 1. Ou seja, para todos os valores de uma variável, imagine que A seja uma variável, se A for uma variável binária, ela só tem 2 valores, o valor de A propriamente e o valor negativo para ela. A soma desses 2 valores é 1. Se A tiver mais de 2 valores, a soma de todos os valores, dos 3, dos 4, dos N valores, será sempre 1. Então, a probabilidade da pessoa ter Covid ou febre, isso vale para condicionamentos ou não. Condicionados ou não. Então, se a probabilidade da pessoa ter Covid e febre, mais a probabilidade da pessoa não ter Covid e febre, é 1. Sempre 1. Então, nós dizemos que esse valor é complementar a esse. São valores complementares. Então, os valores são complementares entre si. Então, se nós representarmos a probabilidade na forma matricial, ela vai ter o caso positivo, que é o caso, por exemplo, da Covid teve febre, e o caso negativo, P da não teve Covid, dado febre. Isso aqui pode ser calculado dessa forma, P Covid dado febre, ou ainda P de não Covid e febre, dividido por P de febre. Isso aqui é uma forma de representar a matriz, porque nós temos 2 equações, cada uma na sua posição na matriz. Então, nós podemos representar ainda P de Covid e febre, os 2 elementos da matriz, e o P de não Covid e febre, como sendo 1 sobre P de febre. A gente coloca esse denominador que afeta a todos. Então, nós colocamos para fora, vezes o P de Covid e febre, P de não Covid e febre. Então, aqui simplesmente tiramos o denominador e botamos para fora. Ficou essa expressão aqui. Essa expressão aqui, a gente pode até esquecer esse denominador, sabendo que a soma dessas 2 expressões, ou a soma desses 2 resultados, melhor dizendo, é 1. Então, nós chamamos esse denominador aqui de alfa. Alfa por quê? Alfa é uma constante que vai fazer com que a soma de todas as variáveis, de todas as linhas, todas as colunas, todas as linhas, desculpe, dessa matriz, seja 1. Então, essa alfa aqui é chamada de constante de normalização. Ou seja, um número qualquer, se multiplicado por essa matriz aqui, P de Covid e febre, faz com que esses valores todos sejam ajustados de forma que a soma da matriz resultado seja 1. Então, aqui nós tratamos P com enfatizado, na forma de negrito, para ilustrar claramente aqui que V agora é um vetor. Né? É um vetor que, ao mesmo tempo, representa uma distribuição de probabilidade. Então, a distribuição de probabilidade é uma matriz. Né? É uma matriz. É uma matriz, como no caso aqui nós só temos uma coluna, não representando. Então, é um vetor. Né? É um vetor. Bom, então vamos em frente. Então, vamos ver aqui um exemplo. Ora, P de Covid dado febre é alfa, P de Covid, febre. Né? Então, vamos ver aqui a probabilidade de alguém ter Covid dado que ela tem febre. É fácil.
Pela nossa fórmula, é só aplicar alfa vezes Covid febre positivo, mais P de Covid febre não positivo. A variável que nós estamos buscando aqui é Covid e febre, ou seja, o C aqui representa variável e o febre aqui representa valor. Então, nós teremos para Covid e febre valores fixados, né? Mas a variável que vai variar para a gente aqui, que a gente não falou, é a variável positiva. Essa variável positiva aqui é a nossa variável oculta. Então, nós vamos somar dois fatores. O fator P Covid e febre com o positivo ocorrendo e o valor P Covid e febre com o não positivo, o negativo ocorrendo. Isso vira uma soma de duas matrizes. A primeira matriz mais a segunda matriz, que é a primeira matriz é Covid e febre positivo. Covid e febre positivo é 0001, né? Nós podemos ver na tabela 001 está aqui. E Covid negativo, febre e febre positivo. Então, observe que esse positivo aqui é para a primeira variável. Então, esse negativo aqui também é para a segunda variável. Então, qual é o negativo para Covid, mas febre e positivo? Então, vamos lá, qual é o negativo? É exatamente o valor. Esse valor aqui, 0,13. Valor aqui, 0,13. Então, nós temos uma matriz de dois valores, 0,11 e 0,13. Nós colocamos lá. 0,11 e 0,13. 0,11, 111, 0,013. Mas, qual é o valor dessa matriz aqui? P de Covid, febre não positivo. É o caso positivo. P Covid e febre não positivo é 0,19. Podemos voltar lá de novo. Está aqui o caso. Covid positivo, febre e... Não positivo, febre e Covid, 0,19. E o valor de baixo, que é o 0,57, que já estava lá também embaixo. Bom, então... Covid e febre positivo para cá, Covid e febre não positivo para cá, não Covid e febre positivo para cá, não Covid e febre não positivo para cá. Então, somando as duas, nós chegamos a P de Covid e febre alfa vezes a soma dessas duas matrizes, que é 0,3 e 0,7. Agora, qual é o valor real? Bom, o valor real vai ser alfa vezes 0,3 e 0,7. Mas como é que eu calculo o alfa? O alfa vai ser simplesmente 1 dividido por 0,13 mais 0,7, que é 5. Então, o nosso alfa é... Para duas variáveis que eu faço calcular, né? 0,3 mais 0,7. Então, é 5. Basta que a gente multiplique, então, esses valores. 0,3 e 0,7 por 5. E nós obteremos o resultado final, a resposta. Qual é a distribuição de probabilidade de Covid da febre? Observe que agora o P é um vetor, né? Representado na forma de coluna, de matriz-coluna, seriam duas linhas. Uma matriz com duas linhas. Bom, esse vetor aqui me diz o seguinte, que o P de Covid, olha, C minúsculo, P de Covid dado febre é 0,65 e o P de não Covid dado febre é 0,35. Então, essa fórmula aqui que nós colocamos a normalização, ela pode ser aplicada para encontrar respostas condicionais utilizando aí já a notação matricial ou vetorial, como queira. Então, como é que é a inferência por enumeração? A inferência por enumeração, por força bruta, digamos assim, vamos chamar aqui de força bruta, né? Ela ocorre da seguinte forma. Formalmente falando, nós temos um conjunto de variáveis analisadas, x. Esse é o conjunto total das variáveis. Por exemplo, as três variáveis que nós olhamos aqui foram Covid e febre teste. Nós temos as variáveis de consulta, y, por exemplo, nós queremos saber alguma coisa a respeito da Covid.
E nós temos as variáveis de evidência. As variáveis de evidência são aquelas dadas, aquelas informações adicionais que você usa na sua consulta. Então, por exemplo, o fato da pessoa ter febre. Né? As variáveis de evidência têm os seus valores fixos ou definidos. São as únicas que têm os valores fixos. Nenhuma outra tem. Então, dado o conjunto das variáveis analisadas, as variáveis de consulta e as variáveis de evidência, nós vamos chamar de variáveis ocultas as que sobrarem. Então, as variáveis ocultas H serão a subtração entre todas as variáveis, menos as variáveis de consulta e as variáveis de evidência. Bom, então, definido quem é variável oculta, quem é variável analisada, consulta e evidência, nós podemos chegar a essa fórmula aqui. A probabilidade, na notação já vetorial, da variável y, dado E, que é a evidência, vai ser o alfa, nós conhecemos quem é o alfa, a constante da normalização, vezes a probabilidade I, vírgula E, dado E, evidências, né? Que é a mesma coisa de dizer que isso aqui é igual a alfa vezes o somatório em H, ou seja, o somatório para todas as variáveis ocultas. Lembra do positivo, que ora era positivo, ora era negativo? A gente tinha que somar os valores. Então, o somatório dos valores de H, já que o E é fixo. E o Y é o que nós queremos saber. Então, o E é fixo, o Y nós queremos fazer. A soma tem que ser feita variando os valores de H. Então, é soma de P, Y e E, fixos, o E é fixo, e o H. Então, essa aqui, fazemos essa conta aqui. E com isso nós encontramos um valor, depois encontramos a constante alfa e achamos finalmente a distribuição de probabilidade buscada, que é a probabilidade relacionada à consulta que nós queremos fazer. Então, na inferência por enumeração é importante observar a eficiência disso. Então, imagine que você tem valor de aridade A. O que é aridade? A aridade é o número de elementos de domínio de uma variável. Então, se a variável é binária, a aridade dela é 2. Né? Então, imagine que você tem uma variável binária, ou seja, de aridade 2. Essa variável seja y, o y tem dois valores possíveis, y1 e y2. E seja uma variável qualquer, oculta, de aridade 4, por exemplo, h. H1, H2, H3, H4. Então, se você tem essas variáveis todas, né, você vai dizer que a equação que nós vimos agora, ela pode ser expressa dessa forma. Então, imagine P de y1 dado E, qualquer, é alfa de y dado E, que é o somatório, tal. O P de y2 dado E é igual a alfa P de y2, vezes E, que também vira essa fórmula aqui. Os dois cálculos, né, obviamente, precisam ser feitos para que se encontre o alfa. Então, a equação que nós temos aqui fica P de y1 mais P de y2 mais P de y2 é igual a H2. Ó. Então, observe o seguinte, que aqui, cada um desses termos da soma, nós estamos mudando quem? Não há mudança nenhuma, a não ser no valor de H. Então, H é, por exemplo, o teste, que deu positivo, negativo. Então, mudando aqui o valor de H. Então, Y1 continua, Y1 continua. Mudou H, o valor de H para H1. Depois o valor de H para H2. Depois o valor de H para H3. Depois o valor de H para H4. Então, essa equação vira uma equação simplesmente mudando os valores de H. Isso ocorre também para o Y2, que é o segundo caso. Né? Eu quero o P de Y, então eu tenho que testar o P de Y1 e 2. Então, a minha matriz vai ter 4 fatores que precisam ser calculados duas vezes. Então está aqui os 4 fatores, o H1 referente ao H2, referente ao H3 e referente ao H4. E nós temos os 4 fatores referentes também aqui embaixo. Também referente ao H1, referente também ao H2, referente ao H3 e referente ao H4. E nós temos que somar isso aqui, somar isso com isso. Então nós temos uma soma de 4 fatores. Ou seja, nós temos uma operação binária a ser executada em cima de 4 valores. Observe que esses 4 e 2 são exatamente os valores de aridade de Y e de H. Então nós temos que fazer um cálculo de 4 por 2. Então essa é a complexidade
da enumeração, né? Obviamente que nós estamos fazendo aqui cálculos com duas variáveis muito pequenas, duas variáveis, ou seja, muito pequeno, mas isso pode chegar a dezenas e centenas de variáveis. E no pior caso, imagine n seja o número de variáveis e a seja a variável de cada uma delas, não pegar no pior caso onde a aridade é o máximo dos valores de AI, que é o pior caso. Então a complexidade do tempo e do espaço é proporcional à ordem de A elevado a n. Então já percebeu que esse problema é intratável do ponto de vista computacional, quando você aumenta o número de variáveis, né? O número de células de tabela da entrada é 2 elevado a 3, que é 8, mas são variáveis binárias, né? Então, se as variáveis aumentarem em aridade ou aumentarem em quantidade, você vai ter um problema intratável. Aí você me pergunta, existe alguma forma de a gente simplificar esses cálculos? Diminuir a quantidade de cálculos a serem feitos? Bom, nós vimos que a tabela de distribuição de probabilidade conjunta ela requer uma entrada, ela é feita pela combinação de todas as variáveis. Então, nós construímos as tabelas ou as distribuições de probabilidade conjunta entre variáveis que, de alguma forma, têm uma relação entre si. Então, nós dizemos que essas variáveis, elas são, de alguma forma, dependentes umas das outras. Ou fazem sentido estar juntos, faz sentido estudá-las junto, né? Há uma certa conexão entre essas variáveis. Quando não há a conexão, quando não vale a pena estudá-las juntos, nós dizemos que essas variáveis são independentes. Ou seja, há uma independência completa entre essas variáveis. Mas vamos então dar uma olhadinha sobre o conceito de dependência e de independência. Bom, nós falamos aqui que a distribuição da soma da distribuição é 1. Né? A soma da distribuição de probabilidade é 1. Então, se nós temos 8 células, o valor da soma de todas elas será 1. E, portanto, nós dizemos que nós temos 7 células independentes e uma dependente. Ou seja, não preciso fazer contas. Os gregos dizem que quando o cachorro vai cheirando no caminho, se ele testou um caminho que ele sabe que não dá certo, ele não precisa cheirar o outro, ele vai automaticamente pelo caminho. Então, eram os gregos que estudavam a lógica. Bom, de alguma forma, então, a gente encontrou esses 7 valores, o oitavo não é necessário fazer essas contas, a gente poupa essa necessidade. Então, é possível, de alguma forma, colocar mais dados, fazer mais cálculos, de forma que os outros sejam dependentes, ou seja, é possível obter uma tabela menor, mas que continue fazendo os mesmos cálculos, ou possibilitando os mesmos cálculos, né? Então, talvez seja essa a pergunta que a gente se faça agora, né? Ou seja, é possível obter uma tabela menor e assim, mesmo assim, ainda obter as mesmas inferências, né? Então, vamos supor que eu tivesse incluído nessa tabela uma variável que eu vou chamar aqui de tempo. Tempo seria uma variável que pode assumir 4 valores. O tempo pode ser nublado, chovendo, nevando ou ensolarado. Nós sabemos que o tempo não tem nada a ver com a Covid, mas nós poderíamos dizer que sim. Alguém pode achar que sim, né? Vamos supor que sim. Vamos supor que a gente não saiba, porque é muito evidente que o tempo não tem nada a ver com a Covid, mas vamos supor que não fosse tão evidente. Então, nós fizéssemos uma distribuição de probabilidade conjunta entre as 3 variáveis da Covid mais o tempo. Nesse caso, o tempo é uma variável quaternária, né? Nós teríamos o número de células da nossa tabela, ou o número de entradas, como queira, seria 2 vezes 2 vezes 2, as 8 que nós já temos, vezes 4, que daria 32 células, né? Então, a pergunta filosófica que você faz é: a variável tem que estar no modelo, né? Ou na tabela separada? As variáveis são correlacionadas, ou seja, são dependentes? Sabendo que a independência absoluta, como o caso do tempo e as variáveis relacionadas à Covid, dentro de um domínio é raro. Então, quando você já seleciona um domínio de estudo, por exemplo,
Cardiologia. As variáveis que você já pega dentro dessa cardiologia, pressão sanguínea, batimentos do coração, né, ritmos elétricos e tal, uma série de coisas que você pega, já são dependentes. Então, a independência, quando as variáveis são relacionadas dentro de um conjunto, ela é rara. Então, você vai estar dificilmente escapar de uma tabela gigante. Bom, mas quando isso acontece, quando duas variáveis são dependentes, ocorre que isso nos cálculos podem nos mostrar. Os cálculos podem nos mostrar isso. Como? Simplesmente observando que se uma variável A, ou se duas proposições A e B são condicionalmente independentes, então o P de A dado B é igual ao P de A, ou o P de B dado A é igual ao P de B. Daí, P de A e B, conjunto, é P de A vezes P de B. Isso nos libera de alguns cálculos. Então, se duas variáveis são completamente independentes, por que iríamos construir uma distribuição de probabilidade conjunta com as mesmas, né? Por que nós faríamos isso? Então, nós não faríamos, né? Então, outras coisas podem advir da análise do domínio que você está. Uma pergunta que você pode se fazer, por exemplo, qual é a probabilidade de um teste dar positivo quando se tem a Covid e se está com febre? Bom, a variável febre, ela não entra no teste. O teste não pergunta se a pessoa está com febre. O teste não é para saber se a pessoa tem febre. Então, não há uma relação direta entre febre e teste. Há uma relação direta entre Covid e teste. Se a pessoa tem Covid, o teste tende a dizer se a pessoa tem Covid. Se a pessoa não tem Covid, o teste tende a dizer que não. É uma tendência, né? Lembre-se que não é 100% seguro. Mas o fato é que não há relação entre o teste e a Covid. Então, qual é a probabilidade do teste de uma pessoa dar positivo, dado que ela tem Covid e febre? Olha, o teste de uma pessoa dar positivo, dado que ela tem Covid e febre, é a mesma probabilidade do teste dar positivo se ela tem Covid, porque o teste vai testar a Covid e não a febre. Então, nós afirmamos, né, que o teste é condicionalmente dependente de febre, dado que a pessoa tem Covid. Então, essa probabilidade do teste dar positivo, dado que a pessoa tem Covid, é o que mede a qualidade do teste, mas não tem nada a ver com febre. Então, nós dizemos que o teste e febre são condicionalmente independentes. Por quê? Porque a probabilidade de pessoa ter febre, dado que ela tem teste de Covid, é a probabilidade de pessoa ter febre, dado que ela tem Covid. Ou ainda, qual é a probabilidade de pessoa ter febre e teste dar positivo, dado que ela tem Covid? A mesma probabilidade de pessoa ter teste positivo, dado que ela fez Covid, vezes a probabilidade do teste. Então, observe aqui que dessa forma, se nós tínhamos um condicionamento aqui nessa segunda forma, P de teste dado teste de Covid vezes P de teste de Covid, esse condicionamento aqui é equivalente a simplesmente P de febre dado Covid. Então, nós simplificamos, tiramos essa variável daqui para simplificar as nossas formas, nossos cálculos. Então, a forma de simplificar uma distribuição de probabilidade conjunta, primeiro é verificar se realmente as variáveis todas são dependentes ou não umas das outras. Se elas não forem, não é necessário colocá-las juntas. Então, vamos ver aqui o caso. Nós temos P de febre dada Covid vezes P de teste dada Covid vezes P de Covid. Vamos ver isso aqui. Vamos analisar somente a parte positiva do vetor, né? Porque a parte negativa é sempre dependente, ou seja, é sempre 1 menos a parte positiva. Então, com isso aqui, a gente já simplifica nossos cálculos. A expressão febre dada Covid, observe aqui que as duas começam com letras maiúsculas, que são variáveis. Então, elas podem ser representadas por um vetor, que é o febre dado Covid positivo e o febre dado não Covid negativo. Isso aqui significa que são dois valores que são independentes. O teste dado Covid, nós estamos analisando cada uma expressão separadamente. O teste dado Covid é o valor positivo do Covid
e o teste, o valor negativo da Covid. Observe que o teste aqui vai ser sempre positivo, porque nós não estamos querendo olhar a parte negativa, porque a parte negativa nós sabemos que é dependente. Então o que vai variar para a gente aqui é o elemento condicionado, que é o Covid, no caso. São dois valores dependentes. E o Covid por si só, ele pode ser um valor independente. Então, se nós somarmos tudo isso, nós vamos ter 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Nós temos 5 variáveis, 5 valores independentes, que no caso é menor do que 7, para o nosso caso anterior. Então, com isso, nós reduzimos a quantidade de fatores independentes, nós reduzimos a nossa tabela e nós reduzimos os nossos cálculos. Qual é a moral da história? A independência condicional ela ajuda a diminuir a quantidade de contas a fazer, simplesmente isso, né? Então, se nós conseguirmos retirar da tabela de distribuição de probabilidade conjunta aquelas variáveis que não são dependentes das outras, nós conseguimos reduzir os nossos cálculos e simplesmente colocamos uma tabela à parte, duas tabelas separadas, tem um comprimento, um tamanho total menor do que uma tabela gigante unida, uma tabela só. Então, se nós tivermos 4 variáveis em uma tabela só, nós teremos uma tabela gigante. Mas se nós pudermos colocar 3 variáveis em uma tabela e a outra separada, nós teremos uma tabela duas tabelas menores, bem menores do que as anteriores. E assim também nós teremos os cálculos mais simplificados. Então, lembrando, entrada independente é aquela que não pode ser obtida a partir das outras. Então, encontrar independência é uma fórmula clara de reduzir os nossos cálculos. Agora vamos começar ou continuando no mesmo assunto, mas mostrando algo um pouco diferente, que é a fórmula de Bayes. A fórmula de Bayes que é muito usada em IA e que vem da estatística em homenagem ao Thomas Bayes. Na realidade, se nós olharmos para a regra do produto, nós vamos ver que P de A e B é P de A dado B vezes P de B, ou também P de B dado A vezes P de A. Se nós pegarmos essas duas partes aqui da nossa fórmula, nós vamos chegar, a partir dessa parte aqui, vamos chegar a essa segunda parte aqui. Ou seja, P de A dado B, condicionamento de A dado B, é o P de B dado A, vezes P de A dividido por P de B. Então, essa fórmula aqui, ela é uma dedução a partir da fórmula ou da regra do produto. E essa fórmula aqui é chamada a fórmula de Bayes. Se nós quisermos representar a fórmula de Bayes na forma vetorial, então nós temos aqui a forma vetorial dela. P de y, qualquer variável y, ou da distribuição y, dada a distribuição x, é alfa, nossa velha constante de normalização, P, distribuição x dado y, vezes P de y. O que é que nós podemos... Qual é a utilidade disso na prática? Nós vamos ver aqui no próximo slide uma boa utilidade para a fórmula de Bayes. É muito comum na literatura você já ter algumas informações de probabilidades condicionadas. Por exemplo, e é muito comum também a gente usar a fórmula de Bayes para fazer um diagnóstico. Então, o que é um diagnóstico? Diagnóstico é você identificar a causa a partir de um efeito. Então, por exemplo, eu quero identificar a causa a partir de um efeito usando probabilidade. Então eu faço o seguinte, a probabilidade da causa dado o efeito vai ser pela regra de Bayes, a probabilidade do efeito dada a causa, vezes a probabilidade da causa dividido pela probabilidade do efeito. Acontece que a literatura muitas vezes guarda informações entre essas relações de causa e efeito. Por exemplo, as pessoas que têm meningite, é uma doença grave, inflamação, numa região do cérebro. Então, a pessoa que tem meningite, costumeiramente ela fica com o pescoço duro, enrijecido, dolorido, Então, essa relação é conhecida pela medicina. Então, ela diz, por exemplo, que 80% das pessoas que têm meningite ficam com o pescoço enrijecido. Então, se nós colocarmos a proposição M, estar com meningite, e a proposição S, ter pescoço enrijecido, obviamente a proposição M com os valores positivo M e falso não M, a proposição S com positivo S e falso não S. Então logo, a literatura médica nos diz que
O P de S dado M é 0,8. Ou seja, 80% das pessoas que estão com meningite estão com o pescoço enrijecido. Bom, aí você parte para outras informações. Por exemplo, suponho que você está ocorrendo uma epidemia, não é de meningite, mas poderia ser da Covid, por exemplo, e que você tem aí uma contaminação de 1 a cada 10 mil pessoas no mundo. Então, a probabilidade de você tirar uma pessoa do mundo e ela estar contaminada com a Covid, com a meningite, é de 1 sobre 10 mil. Mas você sabe também que foi feita uma amostragem e descobriu que 10% das pessoas pela manhã estão acordando com o pescoço rígido, dolorido, por algum motivo. Pode ser porque dormem mal, dormiu numa má posição, estão muito estressadas. Algum outro motivo faz com que as pessoas tenham acordando com o pescoço rígido. Bom, então esses são dados que estão disponíveis muitas vezes. E aí o que é que você tem? Você é médico e chega no seu consultório uma pessoa com o pescoço rígido. E aí você tem a tarefa de dizer se a pessoa está ou não com meningite. Porque se ela tiver com meningite, você tem que cuidar logo. Então a sua pergunta é: qual é a probabilidade dessa pessoa estar com meningite, dado que ela chega no seu consultório com o pescoço rígido? Então isso é exatamente o diagnóstico, né? Você identificar a causa de um sintoma já estabelecido. Como é que eu faço esse diagnóstico? É simples. A literatura médica me fornece isso aqui. 0,8. As estatísticas atuais me fornecem isso. Há uma epidemia de meningite e há um problema com as pessoas de acordar com o pescoço rígido. Então a pessoa chega no seu consultório querendo que você faça essa conta para ela. Qual é a probabilidade de eu ter meningite? Doutor, é fácil. P de M dado S, ou seja, P da meningite, ou seja, a causa dado o efeito S. Então nesse caso aqui nós invertemos a conta, né? Porque o que nós temos é o P de S dado M. Então nós invertemos aqui para P de M dado S. Enquanto o P de M dado S é o quê? 0,8 vezes 0,01, que é 0,8 vezes 0,001 dividido por quem? Por 0,1. Então essa aqui é a probabilidade da pessoa ter meningite, né? Dado que ela está com o pescoço rígido, dado que a informação que você recebeu no seu consultório. Então, dados os sintomas que a pessoa apresenta, qual é a doença dela? Aí você tem que fazer essas contas para chegar a uma probabilidade de doenças. Você pode calcular isso para todas as doenças e escolher de começar o tratamento para aquela doença que tem maior probabilidade. Vendo aqui no caso da Covid, né? Então imagine que a pessoa quer saber a probabilidade da pessoa ter Covid, dado que a pessoa está com febre e que o teste da farmácia dela deu positivo. Bom, então para isso nós vamos usar a fórmula de Bayes. Então nós temos, a fórmula de Bayes vai ser a probabilidade de ela estar com Covid, dado que ela tem febre e o teste deu positivo, é alfa vezes a probabilidade de febre e teste, né, dado que ela tenha Covid. Isso aqui é a aplicação da fórmula de Bayes, já no caso da probabilidade. Mas essa probabilidade aqui ela é decomponível, né? Nós decompomos em probabilidade de febre dado Covid, vezes probabilidade de teste dado Covid, vezes probabilidade dado Covid. Nós já vimos isso aqui na slide anterior. Então, a causa é a Covid. E os efeitos são teste e febre. Então, causa, efeitos. Então, se você tem uma causa e muitos efeitos, e todos são dependentes entre si, se forem, né? Então você chega a essa fórmula aqui de baixo. P da causa dados efeito 1, 2 até N é P da causa vezes o produto de P dos efeitos das causas. Nem todos os efeitos são independentes. Se todos os efeitos fossem e forem independentes, então essa fórmula funcionaria para todos os casos. Mas quando você usa essa fórmula e os efeitos não são independentes, então você está criando uma coisa chamada naive Bayes. Você está usando uma coisa chamada naive Bayes.
Então, naive Bayes é você supor que todos os efeitos de uma determinada, para uma determinada causa são independentes e você calcula qual é a probabilidade dessa causa usando essa fórmula. Então, você usa a fórmula probabilidade da causa dados os efeitos, é P da causa vezes a probabilidade dos efeitos da causa. Lembrando, isso é exato para os casos de total independência entre os efeitos. Isso é inexato para o caso de total independência entre os efeitos. Mas quer seja um caso, quer seja no outro, essa fórmula pode dar bons resultados. E é muito usado na computação para fazer uma série de cálculos. Por exemplo, para fazer filtro anti-spam, né? Ou outras análises que possam ser feitas na computação. Então isso aí vai ser um assunto para nossos próximos cadernos de inteligência artificial, quando nós vamos falar de aprendizagem de máquina. Então nós vamos nos deter um pouco sobre a aprendizagem de máquina do ponto de vista estatístico. Então o que nós temos aqui é o naive Bayes. É uma fórmula, é um método de você fazer diagnóstico, mas é um método impreciso, mas muito aproximado e muito razoável. E pode ser usado em alguns casos, e é usado em muitos casos, e dá bons resultados. Mas ele é chamado de naive, que significa também ingênuo ou idiota. Então, não seja estúpido, né, em achar que esse método vai ser exato, mas seja suficientemente esperto para saber que pode usá-lo e não há problema nenhum em usar um método, mesmo que ele seja chamado de naive. É isso aí. Até a próxima, a gente continua com o próximo vídeo sobre incerteza.